Luciana Reis, gestora financeira, especialista em cálculos periciais. Bom dia, Luciana. Bom dia. Eu queria que, para muita gente, o próprio propósito, vamos dizer assim, dessa decisão que se espera aí, é do desconhecimento de grande parte das pessoas, eu percebo. Sim. Então, eu começaria pelo beabá, pelo básico. O que é revisão da vida toda? Vamos lá. A revisão da vida toda, ela é o quê? É a gente considerar todos os salários de contribuição do aposentado no momento do cálculo da sua aposentadoria. Então, para que vocês tenham uma ideia do que existe hoje e do que está sendo requerido. Hoje, até então, as pessoas se aposentam e só é considerado os salários de contribuição de julho de 94 para cá. Então, tudo que aconteceu antes de 1994 se perde, tá? Baseado nisso, além de eu considerar de julho de 94 para cá, eu só vou pegar as 80% maiores, ou seja, eu vou fazer a média e todos esses salários eu vou desconsiderar os 20% menores e vou considerar os maiores. Até aí tudo bem. O que é a revisão da vida toda? É eu colocar dentro dessa cesta todos os salários de contribuição antes de 94 também e descartar essa história de 80% maiores, ou seja, eu vou colocar tudo nessa média. E baseado nisso, eu posso ter duas opções. Ou eu vou ter uma média boa, maior do que aquilo que eu me aposentei, ou pode acontecer sim de eu ter uma média menor. E aí existem os porquês disso, que é o quê? Se eu tinha um bom salário antes de 94, eu fazia, então, uma contribuição para o INSS de um valor bom. Vamos supor, eu era teto de INSS antes de 94 e após 94 eu deixei de ser. Esse é uma pessoa que está dentro de um perfil excelente para entrar dentro da revisão. Agora, e se foi o contrário? E se eu passei a ganhar melhor só depois de 94? Então, a revisão, ela gera essas dúvidas porque, apesar dela ser benéfica, ela pode atingir também de forma ruim pode ser aqueles que não têm. Alguém que hoje esteja aposentado e cujo pico de produção, o pico da carreira dessa pessoa se deu naquele tempo e, portanto, subentende-se que ele ganhava bem mais do que no tempo que aposentou, para essa pessoa é uma boa uma revisão dessa? É uma boa. Lembrando que somente vai ter direito à revisão as pessoas que se aposentaram entre 29 de novembro de 99 até novembro de 2019. Então, a gente tem um período aí de 10 anos, que foi a chamada lei de transição. Então, fora disso, não se encaixa, tá? Então, já temos um corte aí. A gente tem um período de 10 anos de pessoas aposentadas nessa época. Esse é um primeiro ponto. Sim. E aí se encaixa exatamente como você falou. Lá atrás eu era um metalúrgico, tinha muitas horas extras, tinha uma boa contribuição, e aí perdeu. Principalmente porque a gente tem que pensar que antes de 94, 93, a gente teve mudanças de plano de moeda, a gente trabalhava com uma outra moeda que não era o real. Então, provavelmente, essa pessoa pode sim ter tido uma época chamada época de ouro, né? Sim. Onde tinham contribuições muito boas. Sim. E elas se perderam. Agora, para a pessoa que, por exemplo, teve o que você qualificou bem como época de ouro, porque toda profissão é assim na carreira das pessoas. Sim, em tudo é assim. Picos, você tem né? uma curva ascendente e uma descendente na sua carreira, inclusive salarialmente falando, vamos dizer. Então, sim. Mas a pessoa cujo histórico mostra aí, vamos dizer, uma época de ouro mais recente, né? Para essa pessoa talvez não interessaria reportar o salário que era menor lá atrás, naquela. Isso, por isso que essa questão dos cálculos para se avaliar se vale a pena ou não é importante, porque a gente pode chegar numa situação onde a pessoa teve melhores contribuições depois de 94, porque ela conseguiu uma melhor colocação, ou porque começou a contribuir em 2 empregos, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que considerar. As regras atuais, elas falam nos 80% maiores, o que não deixa de ser ruim. Só que se a pessoa tinha boas contribuições antes de 94, esses 80 maiores não consideraram isso.
né? Então, essas avaliações, elas são muito importantes para o aposentado. Então, ele tem que ter carta de concessão da aposentadoria na mão e ter todo o histórico dele de contribuições, que é aquele CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Isso ele consegue via INSS e ali ele já consegue, batendo o olho, conseguir dar uma avaliada se era ou não. Porque às vezes a gente fica com aquela lembrança de que ganhava muito ou que o dinheiro rendia mais. Só que às vezes aquilo que rendia mais era um cenário econômico diferente de hoje. Então, nem sempre, eu escuto isso muito da minha mãe. Ah, mas antigamente eu ganhava tanto e eu conseguia fazer 1000 coisas e hoje já não consigo mais. São cenários econômicos diferentes, né? E temos toda uma inflação, a gente já está bastante acostumado, então perdas, tudo isso tem que ser pesado. Perdas ao longo do tempo. Exato. Né? Ainda mais o aposentado, que fica sempre na dependência de uma decisão de quanto será o reajuste, enquanto que o cara que está no ativo, ele pode, às vezes, ter aumentos diferenciados e tudo. Então, exato, ele pode contribuir certa, à parte também, como autônomo, ter um trabalho CLT e também fazer contribuições à parte, porque exerce uma outra atividade econômica, né? E hoje, com o mundo virtual, muitas pessoas estão trabalhando para diferentes empresas porque conseguem conciliar cargas horárias. Então, tudo isso são cenários diferentes que precisam ser avaliados ponto a ponto. A revisão, ela tem os benefícios? Tem, mas a gente tem que olhar com atenção para não criar uma expectativa que pode ser frustrada depois. Até porque a revisão atendeu em muitos interesses do próprio pagador, que é o INSS. Então, exatamente. Sabe quando você ganha Opa, quer dizer que eu posso entrar com uma revisão? Vê lá, porque eles também se concederam... A gente fica com o pé atrás, né, Luciana? Essa é a verdade. Se concederam assim, pode ser que alguma coisa, não seja tão bom quanto parece. Agora, eu sinto assim, Luciana, que é um universo muito grande de pessoas, dada a longevidade também do povo brasileiro, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é quase unânime a sensação nessas pessoas, nos aposentados, de que de alguma maneira estão sendo injustiçados. Sim, se a gente for observar no decorrer dos anos, e vamos fazer um paralelo entre o que é o teto previdenciário, hoje, eu sou um funcionário, ganho 10 mil, qual que vai ser o meu valor de contribuição? Ele vai estar caindo dentro de um teto. E se você observar o reajuste, a evolução da renda dos aposentados, elas não tiveram o mesmo caminho, elas não caminharam juntas. Então a gente teve um aumento de contribuições, no sentido de base de cálculo de cobrança, que não acompanhou aquilo que foi revertido. Então, acontece exatamente aquilo que eu falei. A pessoa falava assim, nossa, mas quando eu me aposentei, eu era teto. E hoje ela já não é mais. O que aconteceu? Houve uma deflação dessa renda. Essa renda ela não acompanhou essa evolução. Então, qualquer revisão que venha a surgir nesse campo, os aposentados olham com bons olhos, porque ele pensa assim, eu vou conseguir recuperar alguma coisa. Né? Finalmente. Exatamente, alguma coisa vai vir. Pois é, meus amigos. Vamos lembrar, gente, que essa possibilidade que agora está sendo avaliada lá no STF, ela é para aqueles que aposentaram até 2019, mas a partir de quando? De 29 de novembro de 99, de novembro de 99 Isso. até 13 de novembro de 2019. Então, porque exatamente por conta dessas datas nós temos a implantação de leis de transição. Então a gente fala, pulou um dia, perdeu. É bem assim. Porque aí depois da revisão aí já passam a ser regras para as regras, exatamente, as regras atuais, né? Isso, é verdade. Lá no julgamento, porque o julgamento é decidido no Supremo Tribunal Federal, eu já imaginei que a decisão que eles tomarem lá vai valer para todo e qualquer interessado, exatamente, independente de a pessoa estar tramitando com algum processo, requerendo. Exatamente. Qualquer pessoa. Dessa exatamente. faixa. Quando vai para o Supremo, a gente fala que é a nossa corte marcial, né? Ou seja, o que definiu ali vai virar parâmetro. Então, mas eu ainda vou entrar com o processo, mas já tenho uma decisão favorável. Então, o benefício disso é que hoje nós já temos muitas ações já correndo no judiciário. Já tem muita gente já com ação. Só que tem muita gente esperando
as decisões de juiz de primeiro, segundo grau, Sim. tem os recursos. Então, o STF definindo, pode ser bom e pode ser ruim, porque quem já entrou com a ação e quem já está no caminho, se o STF definir que não, automaticamente essa pessoa já não vai ter mais não vai ter mais por onde brigar. Quer dizer que depois dessa decisão entra dentro daquilo que é alguma coisa parecida com uma súmula vinculante lá. Exatamente. É para definir como que vai ser isso. Porque, pensa comigo, essa é uma ação que vai afetar os cofres de forma muito grande. A gente está falando aí em bilhões, né? Tanto de aumento do valor da própria aposentadoria, como no pagamento desses atrasados que vão acontecer. Porque daí vai ter esse direito a essas diferenças, porque eu já estou aposentado, já estou recebendo, eu quero requerer minhas diferenças. Então, eu acredito que todas essas questões, e até por isso que já estava definido, já havia sido feito o voto 6-5, Estava 6-5. E aí, né, o juiz, ele pediu, o ministro Nunes pediu que fosse feito um destaque, vamos olhar com mais calma, né, vamos levar isso, sair do mundo virtual para uma pauta presencial para que possa ser discutido, porque o impacto isso dentro dos cofres é bem grande, né? Então, provavelmente foi aí que veio essa puxada de vamos rever antes do de ministro tomar, Nunes. antes de bater esse martelo final. Vamos lembrar aqui aos ouvintes e advogados, inclusive, muitos dos quais tem aí entre seus clientes pessoas que estão pleiteando revisões, essas coisas todas e tal. Lembrar vocês que nós estamos conversando aqui com a Luciana Reis, gestora financeira especialista em cálculos periciais, e ela está falando de decisões dessa noite do plenário virtual. Então talvez você não saiba ainda, acordou agora, é advogado e tudo, e interessa a você. A votação parou em 6-5 a favor dos aposentados, porque o ministro Nunes Marques pediu vistas para estudar melhor a situação e também por alegar que o assunto é muito importante, não só pelo que disse a Luciana, de que isso mexe muito nos cofres do INSS, mas também interessa um universo muito grande da população brasileira. Então, ele achou que isso tem que ser tratado no plenário presencial lá do STF e não no virtual, por exemplo, como ontem à noite acontecia. Mas também não disse quando será esse plenário presencial, né? Não. Agora a gente volta para aquele a gente fala volta para o limbo, né? A gente fica na incerteza de saber quando que vai ser feito esse julgamento novamente, porque agora zera-se tudo, né? E a grande preocupação nesse momento é que nós já tínhamos uma votação favorável de 6-5. No entanto, um dos ministros, que é o Marco Aurélio, ele está aposentado, então ele não fará mais parte da votação. Quem estará no lugar dele é o André Mendonça. E a gente não sabe como que o André Mendonça vai votar. Então, você vê como isso está enrolado lá dentro, hein? O ministro que já saiu já tinha votado nesse assunto. Exatamente. Porque, normalmente, os ministros, eles não alteram votos. Isso é uma questão que a gente já observou. Então, se não altera os votos e se fosse mantido a mesma carga de ministros, a gente certamente estaria um pouco mais tranquilo, acreditando que seriam mantidos os mesmos votos. Como nós temos um juiz que votou favorável e não estará dentro desse grupo, aí a gente tem que voltar a pensar novamente que este novo que está no lugar precisa ser convencido a fazer o voto tal como o antecessor. Normalmente não muda o voto, mas anormalmente muda, né? Sim, na porque verdade, eu não tudo pode ser alterado. Ninguém consegue entender algumas articulações judiciárias, por exemplo, em que muitas vezes os advogados dizem esse processo aqui, o melhor era a primeira turma, o melhor era a segunda turma. Exato. Eu não sou do meio do direito, só que eu não consigo entender como é que, inclusive, é previsível que o advogado diga assim, bom, se esse processo cair na primeira turma, nós perdemos. Se cair na segunda, nós ganhamos. Como eu que sou aqui um ignorante de direito, eu fico pensando, mas como assim? Se a lei é a mesma, como é que tem duas coisas Sim, tão... mas aí que tá. A nossa lei, né, a nossa legislação, ela permite sempre dois caminhos ou até mais. E eu, como perita judicial, que já faço cálculos e tenho que impugnar cálculos de colegas de outras partes, a gente sempre fala que para uma acusação também tem uma defesa.
Então, são as interpretações que podem ser dadas ao mesmo texto. Por mais que a lei seja clara, transparente, está ali, eu posso fazer uma interpretação que vá tomar um determinado caminho e posso fazer uma interpretação que vai tomar outro. Então, quando eles falam nessas questões dos colegiados, você já percebe que muitas vezes uma determinada interpretação de um grupo, ela tende a uma situação, por exemplo, mais governo ou uma situação mais população. E não que ambos estejam certos ou errados, mas infelizmente é uma questão de interpretação. Por isso que quando vai se tratar de qualquer legislação como essa, por exemplo, da questão da vida toda, existem tantas discussões, porque eles precisam realmente chegar num consenso de falar, vai ser então aplicado, as complicações disso serão essas, as repercussões financeiras para os cofres serão essas, estamos preparados ou não? E aí eu iria até além. Eu acredito, claro, que é uma previsão que eu tenho baseado em cenários antigos que nós já tivemos. Que se realmente passar, provavelmente possa vir também os acordos coletivos, no sentido de vir já o próprio INSS e falar, você tem direito ou não, facilitando a vida do aposentado. Por que eu estou falando isso? Lá em 94, quando nós tínhamos aquelas questões de plano Collor, plano Verão, houveram acordos que já vieram do governo, prontos. Ah, mas vale a pena ou não? Depende. Se você entrar com uma ação judicial, pode se levar muito tempo. Às vezes a perda que você vai ter nesse momento, mas já receber pode valer a pena, né? Como a própria Caixa Econômica Federal já fez isso com as questões de fundo de garantia, então provavelmente essa freada, vamos colocar assim, na decisão, é para que novas alternativas relacionadas talvez ao pagamento disso sejam estudadas, né? Porque no calor da emoção a gente pode aprovar, mas e aí, como que a gente vai pagar? Da onde que vai vir esse dinheiro? Né? Isso é bastante importante e preocupante, pensando-se numa previdência que tem uma balança que pesa para o lado contrário, né? A gente não tem tanta arrecadação, apesar de ter uma arrecadação estrondosa, mas essa balança nunca tá equilibrada, sempre está pendendo para falta de dinheiro, né? Então eu acredito que essa freada aí, esse pedido de destaque seja para que sejam avaliados esses pontos, mas eu ainda acredito que vai ser favorável. E quando só Deus e o Nunes Marques sabe, não responder? A gente tem que rezar para 2 ministros agora, para o Nunes Marques e também para o André Mendonça, para que esses votos saiam de forma favorável, de uma maneira clara e que não traga nenhum tipo de não seja prejudicial ao contribuinte, no sentido de vai reduzir essas aposentadorias, sim ou não? Então, isso ser totalmente descartado também, para que as pessoas não tenham receio de estar entrando com as ações depois. Como diz meu filho, pai, todo mundo é bonzinho até a página 22. Pois é. Daí pra frente, até a página 22, tudo vai bem no livro. Depois, dali pra frente, a coisa começa, né? Bom, agora é aguardar. Então, advogados que estão aí com causas defendendo seus clientes, tal, aposentados que estavam na esperança de que a decisão viria agora, é isso que aconteceu esta noite. Pedida de vistas para estudos e, enfim, antes do voto do ministro Nunes Marques, e aí vamos ter que aguardar aquilo que esperava-se poderia já ser decidido mais rapidamente, né? Sim, vai demandar algum tempo. Isso se arrasta há tanto tempo que ministro que já votou essa matéria já nem é ministro mais. Para você ter uma ideia de como isso vem se arrastando lá e como há uma grande espera da população também por uma decisão que pacifique de uma vez por todas aquilo que sempre é parecido aí com injustiça, essas coisas todas, né? A possibilidade de que as pessoas revejam aí a sua situação diante da Previdência brasileira, da Previdência Pública brasileira, que é o INSS quem paga a conta, ele é o banco, vamos dizer assim, né, dos aposentados, né? Ele que gerencia o dinheiro, cuida do dinheiro, paga, não paga, aquelas coisas todas. Mas a hora que sair uma decisão disso aqui, por exemplo, né?
o cidadão, o INSS, ficará incumbido de dizer se o sujeito tem esse direito ou não, ou o sujeito é que tem que se apresentar requerendo lá no balcão? O aposentado vai ter que procurar, sim. O INSS, a princípio, não existe nada que venha dizer que o INSS vai facilitar a vida do aposentado no sentido de já mandar, por exemplo, uma cartinha falando, olha, você se encaixa dentro de todas as regras para revisão. Provavelmente não vai ser tão simples assim. Cada aposentado vai ter que fazer a coleta dos seus documentos. Então, aqueles que acreditam que já estão dentro desse período, providenciar a carta de concessão do benefício, que provavelmente tem guardadinho em casa, e a relação dos salários de contribuição, que pode ser pego, inclusive, pela internet, no site da INSS. O aposentado se cadastra, coloca sua senha, e ali ele consegue ter acesso às informações sociais dele. Esses já são os 2 primeiros pontos que ele precisa ter em mãos. Então, minha gente... Segundo passo, procurar um advogado para que possa fazer a entrada da ação e, posteriormente, ou até no momento da entrada da ação, já fazer os cálculos para que ele tenha noção do quanto que isso vai impactar nessa aposentadoria dele. Então, advogados e aposentados, fiquem ligados, porque da decisão a ser tomada, se isso permitir a você toda essa revisão, caberá você estar informado a respeito, e o meio vai ser a imprensa, através dela que você vai saber, porque o INSS não vai mandar uma limusine na tua casa para te buscar. Nem uma cartinha, nada. É você que tem que se inteirar. Fiquem ligados aí. E aí, quando isso acontecer, eu vou precisar de novo da sua gentileza, Luciana, para falar com a gente aqui. Eu espero contar com ela como desta vez. Vamos conversando. Vamos torcer para que saia isso de forma positiva, porque a expectativa de valores atrasados e de aumento de renda é muito grande. A gente está falando aí de valores na casa de 100 mil a 250 mil de valores atrasados por aposentado. Por isso que é um valor que é importante ser visto. Reforço o porquê do destaque do ministro, além do aumento da aposentadoria. A gente viu situações, por meio de simulações, de aposentadorias que partiram da casa de um salário mínimo e foram para o valor de R$4.000. Então, a gente está falando em 3 vezes, praticamente, quase o valor que a pessoa está recebendo. Então, é importante ficar de olho, sim, nos meios de comunicação, acompanhando aí as notícias, para saindo já tomar a frente, porque vai ser uma avalanche de ações. Você não tenha dúvida, viu? Você não tenha dúvida. Luciana, muito obrigado e voltamos a falar numa próxima oportunidade. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade. Por hoje, muito dia obrigado. Para vocês. Por hoje, tchau, muito tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Gratidão. Da gente também. Luciana, você vê que a gente tinha marcado, né, Roberto? Sim, sim. Foi à noite. Nós marcamos essa entrevista ontem. O tema era... Já era decisão tomada. A gente ia falar hoje, marcamos com a Luciana por isso, porque a gente ia falar da decisão que eles tomariam esta noite. Sim, explicar tudo direitinho. Aí hoje de manhã, vamos ter que mudar a pauta, porque não teve decisão nenhuma. Então... Foi praticamente aos 45 do segundo tempo, foi um VAR. Foi um VAR, O ministro Nunes Marques foi o VAR da história, né? É isso mesmo. Um abraço mais uma vez. Obrigado, Luciana. Obrigada, Pê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.